2h43. Nossa reportagem acompanhou aí em 2 dias, algumas pontes que foram avariadas, que caíram com os temporais aqui em Campinas e prejudicaram alguns acessos na cidade, né? Então hoje vamos acompanhar a segunda parte desse especial com o Guilherme Leal. Onde você está, Guilherme? Boa tarde. Olá, boa tarde a você mais uma vez que está acompanhando aqui o estúdio CBN. A gente continua fazendo aquela série de visitações pelas pontes que foram mais afetadas durante as chuvas do mês de janeiro aqui em Campinas. Hoje eu vim até a estrada que liga Campinas a Montemor para ver as estruturas. Essa aqui onde eu tô, com certeza é a que mais chama a atenção, devido a força, né, que a água acabou atingindo essa estrutura. As duas cabeceiras foram carregadas aí pela chuva. Aqui do lado esquerdo, para quem sai de Campinas rumo a Montemor, ela foi completamente destruída. Como essa ponte faz muita falta para os moradores, eles inclusive improvisaram uma passagem, né? Conversei com um dos moradores aqui. Ele me disse que os próprios donos de chácaras fizeram essa passagem porque não dá para ficar sem essa extensão. Essa passagem deve ter aqui no máximo 1 metro, 1,5 metro e facilita o dia a dia deles, apesar de ser uma estrutura bastante improvisada. Outra cena que chamou bastante a atenção aqui foi a quantidade de lixo depositada debaixo dessa ponte aqui no rio Capivari. É muito lixo mesmo, a gente vê que é um lixo que já está aqui há bastante tempo por conta da coloração dele, é aquele lixo mais escuro, mais preto. Então tem de tudo, tem plástico, tem folhas, tem folha de papel, tem também embalagens de papelão, tem cabos de vassouras, tem também uma árvore que está ali, que foi atravessada, e isso faz com que a sujeira fique represada, e esse é o grande temor dos moradores. Hoje, se uma chuva forte voltar a cair aqui nessa região, a ponte pode ser completamente carregada, justamente porque a água não consegue escoar, fazendo uma força desproporcional aqui nessa estrutura. Eu conversei com o aposentado Orlando Mursi, ele explicou um pouco mais sobre a situação aqui dessa estrutura. A dificuldade é para toda a população aqui, não é só para mim, para todo mundo, né? O pessoal que, por exemplo, que vem fazer entrega aqui com as mercadorias, aí tem que andar 20 quilômetros, coisa que pela 101 ele recorta ali, já está aqui dentro do bairro Campo Grande, aqui, ó. Então, no caso, para eles tem 20 quilômetros, aumenta mais. Então tá dificultando o dia a dia de todo mundo, né? Não, a população inteira aqui. Criança que vai para a escola, todo mundo, viu? E nesse tempo o senhor viu alguém da prefeitura vindo por aqui, fazendo um estudo, falando com vocês? Não, por enquanto não apareceu ninguém da prefeitura aqui para ter um contato aqui, para dizer a verdade, sabe? Lembrando que essa ponte fica na estrada CAM 268. Alguns moradores também pedem um pouco mais de sinalização ali adiante, de que essa ponte está interditada. No período que eu fiquei aqui, 2 motoristas chegaram e precisaram voltar, já que viram, obviamente, que a ponte estava interditada. Uma situação que preocupa, por isso eles pedem uma ação maior da prefeitura o quanto antes. Importante citar também outras pontes que devem passar por ação da prefeitura. A ponte da rua Herbert de Souza, no córrego Taubaté, vai passar por recomposição, limpeza e estabilização das margens, obras de contenção, instalação de novo guarda-corpo. Tem também a ponte da rua Ferdinando Turquete, também sobre o córrego Taubaté. Ali vai ser feita a reconstrução total da ponte, limpeza e estabilização das margens e obras de contenção. Como deu para perceber ao longo dessa série de reportagens da CBN, são estruturas importantes. Campinas tem muitas pontes assim e só quem convive, quem passa por aqui, né, pode saber o quanto elas fazem falta para esses moradores. De Campinas, Guilherme Leal. Muito obrigado, Guilherme Leal, encerrando a série, né, sobre vários pontos, aí várias pontes aqui da cidade de Campinas que apresentam problemas, e recebemos aqui no estúdio o secretário municipal de infraestrutura, Carlos José Barreiro. Secretário Barreiro, obrigado por nos atender, boa tarde, seja bem-vindo ao estúdio CBN. Muito boa tarde a você, Marcos, aos ouvintes da CBN, ou aos telespectadores agora da CBN.
E é um prazer estar aqui. Como eu disse há pouco, eu vim aqui muitas outras oportunidades e vamos conversar um pouquinho a respeito desse grave assunto que está incomodando a população. Enquanto o seu microfone vai ser ajeitado aqui, secretário, para ficar um pouco mais próximo do senhor aí, para a gente ter um som um pouquinho melhor, agora sim eu já posso fazer a primeira pergunta. O Guilherme Leal conversou agora com um morador aí, ninguém da prefeitura apareceu aqui. Apareceu ou não, secretário? Olha, eu pessoalmente estive 2 vezes aí, logo depois dessa ocorrência, em 2 momentos diferentes, um quase que nos momentos seguintes do problema e depois em alguns dias posteriormente para poder avaliar com mais cuidado a extensão deste problema. Essa ponte, como mencionado na reportagem, ela liga Campinas a Montemor, é bem na divisa dos municípios, num rio extremamente caudaloso, que é o rio Capivari, e ela teve um comprometimento na cabeceira que foi mostrada aí. Ela se rompeu, por quê? Porque ao longo do tempo, essa estrutura próxima ao rio, ela foi sendo comida pelas águas, né? A proteção que existia antes não foi suficiente para reter isso. Com aquela cheia, o rio então levou a cabeceira embora e fez esse estrago. Nós estamos com um projeto de 5 pontes que serão contratadas, e o contrato está para ser assinado agora, nesses dias, porque nós tivemos que criar toda uma modelagem, porque são contratações baseadas naquele decreto municipal assinado pelo prefeito Dário Saad, que permite que as contratações sejam efetuadas com dispensa de licitação, em função da decretação do estado de emergência. Sim. Né? E esta travessia aí da 268, na CAN 268, é uma das que está nesse contexto. Nós vamos fazer uma ampla reforma dessa estrutura, nós vamos fazer uma reforma dos pilares, que tem pilares também que estão comprometidos, do entorno da cabeceira, dos 2 lados da ponte, na chegada do rio, fazer um encabeçamento diferente, de tal forma que essa estrutura fique protegida e esse problema dificilmente ele vai voltar a ocorrer do jeito que nós vamos agora fazer a reconstrução. Esse projeto vai começar a ser já reconstruído agora ao longo do mês de abril, e nós devemos levar em torno de, no máximo, 4 meses para fazer essa obra, viu, Marcos? Ela é relativamente rápida, viu? Relativamente rápida. Claro que nesses 4 meses o morador vai ficar sem esse acesso, mas Sim. também tem que fazer algo com segurança, né, claro. Secretário? E 4 meses até para uma obra de reconstrução, e a gente está falando de ponte, né? Então não é erguer algo do zero, né? Tem que ter toda uma estrutura para passar, para ligar alguns locais. Eu vou fazer outras perguntas aqui, secretário, já que tem algumas das reclamações que o Guilherme trouxe, né? E o senhor tem o bastidor aqui. O secretário estava assistindo comigo as reportagens, todo ponto que ele falava, né? Aqui no Taubaté, tal, o senhor sabia onde era, né? Sim, sei, claro. E agora, essa questão, por exemplo, nesses 4 meses, né? O Guilherme encerrou a reportagem dizendo, né, que os motoristas pedem uma sinalização mais efetiva porque muitos não sabem que as pontes estão quebradas, né? Ou estão intransitáveis. E tem algum projeto para isso? Essa é uma obra que dá para fazer bem mais rápido, né? Fazer essa sinalização. Sem dúvida. Tem algo nesse sentido? Olha, havia uma sinalização que nós fizemos logo no dia seguinte para fazer esse alerta, né, que a ponte estava interditada, para ninguém perder a sua viagem e não correr nenhum risco. E deve ter havido algum problema que o morador mencionou aí, e o próprio Guilherme mencionando na reportagem, que 2 motoristas foram flagrados chegando lá no local da interdição. Eu vou pedir para rever isso rapidamente, para a gente poder recompor isso. É uma coisa muito simples. Agora, eu queria falar um pouquinho até das outras que ele mencionou. Pois não. Essas 2 que são ali no córrego Taubaté, tanto a Ferdinando Turquete como da rua Herbert de Souza, fazem parte desse conjunto de obras que nós vamos fazer agora, nesse conjunto de pontes reconstruídas no regime de emergência. A Ferdinando Turquete, inclusive, por uma ação direta do prefeito Dário Saad e uma extrema gentileza do Exército Brasileiro, tem uma ponte lá que foi colocada também em caráter provisório, é claro, aquelas pontes que o Exército usa em campanha, que é uma estrutura metálica, mas Sim. ela tem uma
uma capacidade muito boa, suporta até 40 toneladas, então permite travessia de caminhões, ônibus. É uma faixa só de rolamento, né? Sim. Então tem aquele esquema do pare e siga, né? Sim, sim. Na ponte, mas está lá. Então a população que está do outro lado, lá entre o Icaraí e o São José, está servida razoavelmente. E nós vamos fazer a ponte definitiva. E na Herbert de Souza, a ponte não foi destruída, mas ela teve muitos problemas também, tanto a montante como a jusante da ponte. A água comeu muito o entorno do rio ali, foi uma coisa estragou demais. E nós vamos reconstruir tudo, também está nesse projeto. E tem mais outras que não foram mencionadas, que eu queria aproveitar e já escrever, que estão ali na região de Barão Geraldo. Que é na rua Bortolo Martins. Que foi motivo de reportagem ontem, pode ser. Foi, então, Bortolo Martins, que é no Rio Ribeirão em Umas. Sim. A outra aí, que a gente chama ali de Chácara Belvedere, mas também no Ribeirão em Umas, é outra ponte também que nós vamos reconstruir. E uma no Ribeirão das Pedras, que é na rua Marcos Grigol. Essas três que ficam ali no distrito de Barão Geraldo, né? Elas também serão reconstruídas por nós nessa época agora. Então nós vamos, no fundo, Marco, é um conjunto de 6 travessias que sofreram esse impacto destrutivo nesse período de chuvas e que a prefeitura já está ultimando os detalhes para as reconstruções. Essas que o senhor citou exatamente são os locais onde o Guilherme Leal esteve ontem. Então, o senhor provavelmente não acompanhou a reportagem, mas tem acompanhado as obras, claro, ou a questão. Todas essas com esse prazo curto de 4 meses? Sim, nós vamos fazer tudo. O horizonte total dessas reconstruções é de 6 meses. Então, nós vamos fazer um esforço. Algumas são mais rápidas, são obras mais simples, outras são obras um pouco mais complexas, mas as empresas que nós estamos contratando, elas têm um ótimo know-how, têm uma capacidade de mobilização muito grande e nós vamos fazer tudo isso de forma simultânea, sabe, Marco? Sim. Nós vamos iniciar todas as reconstruções ao mesmo tempo. Então, isso vai dar uma velocidade grande. É claro que vai exigir de nós, da Prefeitura, né, da Secretaria de Infraestrutura em especial, um dinamismo também grande, mas estamos preparados para isso, para poder fiscalizar essas obras todas, acompanhar a reconstrução e garantir que elas fiquem com o que está pré-definido nos contratos. O orçamento existe? Sim. O prefeito Dário Saad, ele já tinha feito essa garantia há um tempo atrás, e isso está mobilizado, já existe o recurso disponível para a execução dessas obras todas, então nós não temos problema nenhum com relação à execução das mesmas. Bom, secretário, agora eu vou fazer algumas perguntas dos ouvintes aqui. Um deles é o final do telefone 7929, não mandou o nome dele, infelizmente. Por que até hoje o viaduto que liga o Jardim Pacaembu à área da Leroy Merlin não foi liberado? É o seguinte, esse é um problema de uma ação judicial. Eu estava à frente da Secretaria de Transportes e da INDEC até o final de 2020, né? Sim. Na gestão do prefeito Jonas, e nós tentamos, através de um acordo com a própria Autoban e a intermediação da Artesp, fazer a liberação daquele viaduto sem fazer a obra que eles exigiam à época. Porque nós chegamos à conclusão e provamos para ele, através de um estudo que foi efetuado, que o tráfego que passaria por ali não iria comprometer a segurança da marginal da rodovia Anhanguera. Sim. Mas isso não foi possível, nós chegamos até a efetuar a liberação do viaduto, ele ficou um dia aberto, a Autoban entrou na justiça e, através de uma liminar, conseguiu bloquear o viaduto. O que nós fizemos depois disso? Nós estamos agora, nesse momento, com uma obra que está sendo efetuada. Quem passar pelo local vai ver ali em frente a esse local, que tem ali a Leroy Merlin, tem uma outra empresa grande que chama-se Destro, bem em frente, no canteiro central da rodovia Anhanguera, está sendo construído uma via que vai permitir com que haja um alargamento daquela marginal e ser feita a alça de acesso para essa região, que vai ligar com o Jardim Garcia. Com essa alça de acesso, é a exigência da Autoban para que o viaduto seja liberado. Essa obra deve terminar até o próximo mês de junho. Então, na sequência, o objeto desta ação, ele se perde, nós vamos poder fazer a liberação do viaduto. Então, mais 3 meses, o viaduto será liberado. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, essa vem do ouvinte Rogério, aí é já
as duas secretarias que o senhor passou, né? Sobre a licitação do BRT do Ouro Verde. Quando que ela sai? Olha, a licitação do sistema de transporte, ela está em andamento agora, depois de tantas dificuldades que enfrentamos nesse processo, foi conseguido que essa licitação pudesse ter sequência, então ela está nesse momento em andamento e a prefeitura está tomando algumas iniciativas. A INDEC, de uma maneira bastante assim proativa, ela já está colocando com ônibus que ainda são do sistema existente, mas adaptados, né, porque eles têm que ter piso elevado para aproveitar as estações. Ela já está operando o corredor Campo Grande com uma linha e ela gradativamente aumentando a quantidade de ônibus, porque a população está aprendendo a gostar do BRT, que para nós é um motivo de grande satisfação. Então você vê que a quantidade de passageiros diariamente sobe muito. E agora, a partir de amanhã, vai começar a operar uma linha no corredor Ouro Verde, ainda com o sistema atual. Mas a população que mora nesses bairros aí do entorno já poderá começar a aproveitar essas linhas, porque elas vão fazer esse trajeto centro-bairro, bairro-centro, aproveitando o corredor exclusivo de ônibus e as estações existentes do BRT. Bom, o tempo está acabando, são muitas perguntas, só para o pessoal que mandou por áudio, né? Como a gente está ao vivo aqui com o secretário, não dá para a gente ouvir as perguntas, então pedimos desculpas, mas não dá para fazer. Mas essa última aqui fala sobre, não sobre pontes, mas sobre enchentes, viu, secretário? Sim. Ali no Botafogo, na Cesário Mota, com a Rodrigues Alves. Modernização da captação de fluxo pluvial, existe esse projeto? Olha, esse projeto ele está ligado a um gigantesco projeto que nós divulgamos no começo do ano passado, que a prefeitura iria efetuar, e agora estamos para lançar a licitação. Nós chamamos de controle do sistema de enchentes da região central da cidade, que é uma grande obra de macrodrenagem. E esse local, a hora que nós fizermos o primeiro piscinão que vai ser feito nessa fase inicial, que é ali no início da Avenida Orozimbo Maia, nós vamos resolver esse problema, porque o problema que acontece aí dessas enchentes nesse local é que a água não tem como ela fluir para Orozimbo Maia, então ela vai fluir para esse piscinão que nós vamos construir e vai resolver esse problema como decorrência. Carlos José Barreiro, secretário municipal de infraestrutura, quero agradecer a presença do senhor aqui no estúdio CBN, agradecer aos ouvintes que mandaram pergunta, mais uma vez pedir desculpas que a gente não pôde fazer, né, principalmente as que chegaram em áudio, e obrigado por se dispor a vir aqui responder as dúvidas, não só da nossa reportagem, mas dos nossos ouvintes, secretário. Marco, é um prazer estar aqui, inclusive no seu programa, você que é uma pessoa que tem uma fluidez tão grande aí da forma de expressar o pensamento, que é muito agradável. Estamos sempre à disposição. Eu acho que é muito bom ter essas oportunidades e esclarecer para a população os projetos que a Prefeitura de Campinas está desenvolvendo, que o nosso papel é beneficiar a população de Campinas, os moradores da cidade. Obrigado, secretário. Agora 3:01, vamos para o Repórter CBN. Estúdio